Olá, um bom dia a todos e a todas. Sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, conversando sobre diversos temas associados ao campo da saúde. Nós conversamos com pesquisadores das mais diferentes áreas, essas das ciências da vida e da saúde especificamente, como da medicina, da biologia, da biomedicina, da química, da farmácia, mas também conversamos com pesquisadores de outras áreas das ciências sociais, das ciências humanas, que também estão se debruçando e mobilizando seus saberes e conhecimentos para poder pensar nesse contexto e agir nesse contexto que nós estamos vivendo. Então, nós estamos aqui nos últimos meses, nos concentrando mais sobre temas associados à vacinação, desinformação, cuidado com a saúde, e pensando nos impactos do retorno ao trabalho presencial, retorno às escolas e todo esse conjunto de dinâmicas que estão sendo retomadas cada vez de maneira mais acelerada, observando com muito cuidado também o impacto da vacinação, o impacto positivo da vacinação e dos cuidados. E hoje nós vamos ter como tema algo que já se tornou parte do nosso cotidiano, que é o uso de máscaras. Vamos falar sobre máscaras de tecido na prevenção da Covid-19 com a professora Denise Fernandes Coutinho, que possui graduação em farmácia com habilitação em bioquímica pela Universidade Federal do Maranhão, especialização em fitoquímica também pela Universidade Federal do Maranhão, mestrado em saúde e ambiente pela Universidade Federal do Maranhão e doutorado em produtos naturais e sintéticos bioativos pela Universidade Federal da Paraíba. Ela realizou seu pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, como bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras do CNPq entre 2013 e 2014. E vem trabalhando desde então como professora da Universidade Federal do Maranhão, com temáticas associadas a fitoterápicos e o estudo fitoquímico de extratos vegetais e óleos essenciais. Ela participou também de uma pesquisa que deu origem a um artigo sobre a questão das máscaras de tecido na prevenção da Covid-19. Nós vamos conversar também e especificamente sobre isso. A nossa dinâmica ela é a mesma. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas fiquem à vontade para também fazerem perguntas na medida que a nossa conversa for evoluindo, tá bom? Oi, Denise, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Desculpa ter que te fazer atualizar, foi uma questão do próprio Instagram que avisou É, aqui essas e coisas pediu. acontecem Essas coisas mesmo. acontecem, essas coisas acontecem. E queria agradecer muito você ter aceitado participar dessa conversa. Eu não cheguei, esse projeto é um projeto de memória também, portanto, uma tentativa de registrar o que a gente está vivendo, além de fazer circular informações baseadas em evidências e pesquisa, tentar registrar o que a gente está vivendo e o que os pesquisadores particularmente estão vivendo nesse contexto da Covid-19. Mas antes de entrar nisso especificamente, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Como é que foi a escolha da farmácia? Como é que foi trabalhar com os temas dos fitoterápicos, que é uma temática, enfim, como é que se deu esse encontro seu com a farmácia e também com a saúde coletiva, né?
com, quem, com temas com os quais você vem trabalhando. Bom dia a todos, né? Queria agradecer a Matheus e também ao professor pelo convite para participar. É sempre muito bom conversar sobre essa temática, né, que está impactando bastante sobre a nossa vida. Bem, como você disse na apresentação, eu sou farmacêutica. O meu encontro com a farmácia se deu por uma paixão pela análises clínicas, né? Que é justamente a minha habilitação em bioquímica. No entanto, quando eu entrei em farmácia, e naquela época o currículo era diferente de hoje, porque hoje o currículo é generalista, você já vê todas as disciplinas misturadas. Na minha época, você fazia farmácia e depois fazia análises clínicas. Quando eu fiz farmácia, eu me apaixonei pelas plantas, né? E aí essa paixão durou, que fez com que eu fizesse especialização, fizesse mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de plantas. Então, eu trabalho já há 25 anos na área de plantas, sou professora de fitoterapia e trabalho nos mais variados projetos na parte de fitoterapia. A gente trabalha basicamente com controle de qualidade de drogas vegetais. Drogas vegetais são as plantas secas que são usadas, né, tanto na indústria ou nas farmácias de manipulação para a produção dos fitoterápicos, como pela população para fazer os chás medicinais. Uhum. E também a gente trabalha com plantas que sejam utilizadas para controle de doenças, né? E de vetores de doenças. A gente trabalha com óleos essenciais e extratos com atividade larvicida para Aedes aegypti, né? Para controle de arbovirose, e também trabalha controle de caramujos, Biofilaria glabrata, que eu estou aqui numa cidade que tem áreas endêmicas de caramujo, que são vetores de cistossomose. Então, a gente trabalha também com essas, com esses temas importantes, né, de saúde. E aí veio a questão da pandemia, né, que nos despertou o interesse em estudar as questões das máscaras. O incentivo para esse estudo veio porque a gente viveu o ano passado uma época de escassez de máscaras, né? E, inclusive, os profissionais de saúde no mundo todo, né, países desenvolvidos e em desenvolvimento, estavam sem máscaras, né, porque a demanda mundial era muito grande. E aí eu comecei a trabalhar, pesquisar formas alternativas, né, de máscaras caseiras que pudessem ser eficientes para esse controle. Muito interessante. Eu tenho várias questões em relação. Fiquei muito fascinado por essa questão dos fitoterápicos e das drogas vegetais, mas eu vou primeiro ir para a questão das máscaras, depois eu Tá faço algumas certo. perguntas relacionadas com isso especificamente. Nessa dimensão, a gente teve um processo em relação às máscaras de muita desinformação, né? Também, né? Primeiro que as pessoas não sabiam como utilizar as máscaras, quando devo lavar, quantas camadas, se posso usar a máscara mais de um dia, se eu tenho que ter uma máscara por dia para quando for sair, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que ainda pode ser que gere um conjunto de dúvidas para as pessoas e mais, um processo que eu venho observando, certo, de relaxamento, que vem como cada vez faz mais parte do cotidiano, as pessoas podem relaxar, ter uma máscara na bolsa só para poder entrar num ambiente que necessite de máscara, e eu tenho observado muito isso por aqui. Não sei se tem acontecido aí no Maranhão, mas aqui eu tenho observado muito que as pessoas Com usam a máscara, certeza.
a máscara mais na bolsa ou no bolso para poder entrar em certos ambientes. Queria que você falasse um pouco desses cuidados que são necessários Ana, com a máscara. antes de falar assim, sobre esses cuidados, praticamente, é bom fazer uma linha do tempo, né, para a gente entender como esse processo ocorreu, né? A gente, analisando as orientações dos órgãos superiores, a OMS, no caso do Brasil, a Anvisa, o Ministério da Saúde, a gente percebeu no início dessa pandemia, né, a pandemia ela foi decretada pela Organização Mundial de Saúde no início de 2020, né, mas o problema iniciou em dezembro de 2019, pelo menos é o que a gente sabe, que começou na China em dezembro de 2019, e a Organização Mundial de Saúde, ela demorou muito, ela demorou bastante para incentivar o uso generalizado da máscara pela população. Somente em julho, né? Somente em julho, ela orientou que a população em geral ela deveria utilizar máscaras e fez a orientação, né, do que você está falando aí, de como construir uma máscara eficiente, né? Esse documento, infelizmente, é um documento em inglês, nem todo mundo consegue ler o inglês e entender de maneira adequada. Então, existem alguns aspectos nesse documento que saiu dia 5 de junho de 2020 que é muito difícil para uma pessoa leiga, que não trabalhe na área, ela entender. Quando a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, diz que a camada externa de uma máscara ela tem que ser feita com um tecido hidrofóbico. O que é hidrofóbico? É a fobia da água, né? Não tem que ter afinidade com a água. As pessoas pensavam, vou usar plástico, né? Uhum, uhum. Nada melhor do que um plástico. Ou uma lona, uma lona. E aí começou a ter uma explosão de informações na internet para a construção de máscaras com esses materiais que eram realmente, eles são realmente hidrofóbicos, mas esses materiais não permitem a respirabilidade da máscara. Então, como não vai permitir a passagem do vírus, com certeza, mas também não permite a passagem do ar necessário, né, para a nossa sobrevivência. Então, essas orientações deram muitas dúvidas. E nós fizemos esse artigo, começamos a fazer esse artigo antes dessa publicação, né, e já havia artigos científicos bem fundamentados para você construir uma máscara de maneira adequada, né, a gente percebeu que essas informações iam criar mais dúvidas, né? O guia da Organização Mundial de Saúde ele é muito bom, mas ele cria dúvidas. Ele chegou atrasado, mas ele cria muitas dúvidas. E aí a gente fez esse artigo em português, eu quis que fosse em português, e que fosse numa linguagem acessível, para que as pessoas elas entendessem, né? Elas entendessem. Para eu falar já como a máscara deve ser construída? Pode. Bom, como é que esse conhecimento ele foi construído, né? As máscaras, elas são um interesse de investigadores desde as epidemias de SARS e MERS, né, em 2013 e 2012, respectivamente. E mesmo epidemias anteriores de H1N1, epidemias de ebola, já se tem alguns estudos científicos sobre máscaras em relação à eficiência delas, né? E a qualidade dessas máscaras. Mas em 2020, depois da pandemia, essa preocupação ela aumentou consideravelmente, né? Consideravelmente. E aí surgiram, inicialmente eu li um artigo no New York Times
sobre algumas pesquisas feitas nos Estados Unidos, e uma em especial, né, nos pesquisadores da Universidade de Missouri, e eles começaram a testar materiais filtrantes, né, filtros utilizados lá nos Estados Unidos, filtros de forno, filtros de climatizadores, que são coisas que a gente não usa muito aqui, né, no Brasil, mas eles usam muito lá, e também tecidos, né, quanto a essa eficiência de filtração e quantas camadas, né? E essa pesquisa, que foi publicada em abril, mais ou menos, início de abril, essa pesquisa, ela não foi publicada, ela foi feita só um artigo no New York Times, ela foi publicada já no segundo semestre, né, no artigo científico. Mas ela me despertou interesse, porque já mostrava a possibilidade de você construir uma máscara de tecido, né, que tivesse material filtrante e que fosse de qualidade. E aí veio um outro artigo, eu estou até com ele aqui do lado, um outro artigo aí já de pesquisadores da Universidade de Chicago, né, em Illinois, nos Estados Unidos. Eles publicaram já, logo em abril de 2020, já foi publicado os resultados deles, numa revista científica internacional, onde eles mostram uma construção de máscara de tecido com a possibilidade de ter uma eficiência de filtração similar às máscaras cirúrgicas e similar, inclusive, à máscara N95, que é a máscara de referência, com a utilização de diferentes tipos de tecidos, né? Estou aqui com a tabela deles, né? Eles fizeram os testes de filtração com partículas com menos de 300 nanômetros e maiores de 300 nanômetros, né? É importante lembrar que o vírus do coronavírus, ele tem um tamanho médio de 100 nanômetros. É uma coisa tão pequenininha, em escala nanométrica, né, que você só consegue ver com microscópios eletrônicos. O microscópio óptico, aquele comum, você não consegue ver. Então, como a gente sabe que o vírus ele não está sozinho, ele está em gotículas ou em aerossóis, ele está com água, com muco, com proteínas, né, nessas partículas, mas essas partículas são muito pequenas. Então, eles fazem, em geral, os testes nesse tamanho, de 300 nanômetros, ou até menos do que isso, para ver a eficiência de filtração. E aí ele testou N95 e mostrou uma eficiência de filtração de 85% a 95%, dependendo do tamanho dessas partículas. Mas quando eles testaram a N95 que eles chamam aqui de gaps, com espaços, se você colocar uma N95, que é uma máscara extremamente eficiente, mas com espaços para passagem de ar, e a eficiência dela, ela passa de 12% a 34%. Imagine a N95 com 12% a 34%. Né? Então, é muito importante as pessoas saberem que o ajuste da máscara na sua face, ele é essencial para a qualidade. E aí eles fizeram também outros materiais, né? Eu não vou falar de todos os materiais, mas os materiais que eles tiveram melhor resultado para máscaras caseiras foram os materiais que eles chamaram de híbridos, que eles utilizaram algodão e duas camadas, né? Camadas de algodão, duas camadas, e duas camadas de um tecido chamado chiffon, que é um tecido que ele é produzido com uma fibra sintética chamada de poliéster. Esse chiffon é o que a Organização Mundial de Saúde queria chamar de tecido hidrofóbico. Se você pegar o chiffon e ele é um tecido extremamente fino, que você acha que ele não vai dar nenhuma proteção para você, porque ele é fino, mas se você colocar uma gota de água nele, você vai ver que a gota de água ela vai demorar a ser absorvida, né? Ela vai demorar, ele vai molhar, mas ele não tem uma afinidade muito grande por água. É isso que
é o que a Organização Mundial de Saúde, no seu guia, ela até cita esse artigo, mas infelizmente não dá maiores detalhes, né? E ele fez com algodão e chifão, e teve a eficiência de filtração de 97 a 99%. Então, eles fizeram os testes, né? E com outra coisa importante que a máscara deve ter é a respirabilidade, né? Por isso que a gente não pode usar uma lona, né? Um Uhum, plástico, uhum. né? Que seria muito bem, um plástico não passaria o vírus, mas a gente não pode respirar. E ele mostrou, dentro dos parâmetros de respirabilidade, uma boa respiração. Então, eles fizeram outros testes, esses pesquisadores, eles são da área de engenharia, de física, e eles observaram que o algodão, ele promove, né, uma barreira mecânica, e o chifão, né, o tecido com poliéster, ele dá uma barreira eletrostática. É como se o vírus chegasse lá e ele se repelisse. Então, esse artigo ele foi extremamente importante e ele fundamentou a construção da máscara que a gente orienta, né? Que é uma máscara formada por tecido de algodão, né? E aí eu posso até mostrar um aqui, né? Aqui tem tecido de algodão, e aí ele destaca o algodão, é uma coisa importante, porque algodão em inglês é cotton, Uhum. né? E aí, algodão, em português, algodão é um tecido que não tem elasticidade. E algodão, para eles, quando eles dizem algodão t-shirt, é o algodão da camisa de malha, né? Que não pode ser usado. Esse tem uma baixa eficiência de filtração, porque quando você estica a malha, os, os poros eles vão abrir, né? E aí haverá passagem de vírus mais facilmente. Então, se pode até usar a malha, existem malhas com poliésteres, mas desde que você utilize numa estrutura de um tecido sem elasticidade, que ele fique internamente, Uhum. certo? Então, as nossas máscaras, elas são feitas com tecido de algodão normal, né? Você pode utilizar os tecidos de 400 fios, que melhoram mais ainda. E internamente, eu coloco as duas camadas, aqui não está dando para ver, porque está interno, as duas camadas de chifon. Mas fica tão fino que não dá, não, você consegue respirar com tranquilidade. E a gente desenvolveu, né? Esse modelo aqui foi um modelo que eu vi, eu faço até a citação, em um desses vídeos do YouTube da Coreia, né? E eu adaptei para ter a área de você colocar o material filtrante, que seria o TNT. O TNT Uhum. é um outro que, nesse artigo, eles não falam do TNT, mas no guia da OMS eles falam do TNT, que é o que é formado de polipropileno, é uma fibra sintética. Eles não falam, existem vários tipos de TNTs, né? Uhum. Vários tipos. Esse aqui seria o convencional, que ele seria colocado aqui na parte, né, de filtração, que você aumenta mais ainda, porque esse aqui também vai dar uma barreira para a gotícula de água penetrar. Então, quanto ao número de camadas, a Organização Mundial de Saúde diz no mínimo 3, né? Denise, para mim, parou aqui congelou a internet. Logo nesse, vamos ver, acho que ela caiu, mas já retomaremos aqui. Assim que ela voltar, a gente retoma. Logo agora nessa explicação tão interessante
Vamos ver se está de volta aqui. Não estava te ouvindo, tinha congelado. Aí eu te chamei de novo aqui para a conversa. Vamos ver se retomamos. Eu tô vendo que você está aqui, eu tô tentando te convidar e não tô conseguindo. Vamos ver se eu consigo de novo agora. Vê se você recebe a... Ah, pronto. Sim, aqui, Voltamos. né? Teve uma perda de conexão, né? É. Então, e quanto ao número de camadas, né, a gente deve utilizar pelo menos 2 camadas de algodão, 2 de chifão. O chifão é muito fino, não, é um tecido muito fino, maleável, ele não vai dificultar a respiração. E você fazendo dessa construção, você vai ter... E o mais importante é que sua máscara, ele adapte no seu rosto. Se você comprar uma máscara construída dessa forma, e por um acaso ela não se adaptar, você tem que fazer ajustes de pregas, né? Alguns ajustes, se for necessário fazer uma prega aqui, você faz uma prega aqui, se for necessário, você pode fazer isso com a mão, é muito fácil. E se você tiver a possibilidade de colocar o TNT, que é o material filtrante, né, você coloca o TNT muito barato, o TNT, 1 metro de TNT, acho que é R$ 2, R$ 3, né? Ou talvez um pouquinho mais, dependendo da região, né? E aí você corta, é muito pouco que você usa e a proteção para você é muito grande, né? É muito grande. Mas existem, mas a questão a outra coisa importante da máscara é você ter esse arame aqui, o arame do nariz. Se não, você não tiver esse arame do nariz, vai ficar você falando e a máscara saindo. Aí não adianta nada. Né? Inclusive, existem máscaras cirúrgicas que ficam um pouco frouxas, que você tem que adaptar. Né? Ele está num tamanho padrão, mas cada face é um tamanho. Você tem que adaptar, porque também vai fazer assim. E aí, se você ficar nesse levanta, você está até se contaminando. Se tiver o vírus aqui, você estiver tocando aqui, e depois você leva para o olho, né? Há uma probabilidade muito grande de você contrair o vírus. E depois, aí você vai botando assim, aí depois você passa o dedo no nariz, aí perde toda a eficiência, né? Da máscara, porque você não está usando corretamente. Você não está usando corretamente. A outra coisa que você perguntou sobre lavagem, né? Isso, Você falou isso. também, é uma questão muito importante, é que as pessoas têm que entender que as máscaras cirúrgicas, elas são descartáveis. As máscaras N95, que é uma nomenclatura americana, que é a mesma coisa da PFF2, né, que é uma nomenclatura mais europeia, e aqui no Brasil, aqui no Brasil já está se utilizando as duas nomenclaturas. Ela não é descartável. Ela pode ser reutilizada, mas ela tem algumas especificações que você tem que ler no rótulo para ver como é que você vai utilizar. A máscara de tecido, ela também é reutilizável, você tem que lavar. Você não pode deixar ela 2 dias utilizar.
a cada momento, a literatura ela fala de um uso de 2 a 4 horas, ou até que você observe que sua máscara esteja molhada, né? A questão dela estar molhada, né? Se a gente é só uma questão de lógica, né? Quando a gente está com uma roupa e ela molha, ela fica transparente, não fica? Uhum, Por que uhum, que ocorre isso? Porque as fibras, elas fazem uma dilataçãozinha quando ela está molhada. Então, se você utilizar uma máscara de tecido molhada, de suor, porque você sua, essa máscara aqui, ela é construída com umas pences aqui, e ela faz com que ela não fique tocando tanto no seu rosto. Mas algumas máscaras, elas ficam tocando no seu rosto. E aí ela molha com mais facilidade. Ela molha com mais facilidade. Então, quando ela molhar, você tem que trocar. Você tem que trocar porque ela vai estar com a eficiência diminuída. Agora, o tempo, outra coisa importante, que é uma coisa puxa a outra, a validade de uma máscara de tecido, nenhuma literatura fala sobre isso. A Organização Mundial de Saúde, ela fala assim, quando você vê que o tecido está desgastado, troque, né? Eu estabeleço assim, o uso, né? Se você estiver usando constantemente, lavando, usa hoje, lavou, para usar depois da manhã, porque ele vai ter que secar, dependendo da região, não vai secar no mesmo dia. Você tem que utilizar uma máscara de tecido 3 meses, né? É o tempo, porque uhum. o tecido ele vai desgastando, né? Desgastando. E a outra, outra pergunta que você fez, várias perguntas, é a lavagem, né? Como fazer a Uhum. lavagem? A lavagem é uma questão também um pouco polêmica, né? Existem algumas orientações de lavagem oficiais de agências de importantes aí no mundo todo, inclusive da Organização Mundial de Saúde, que diz que pode ser feita uma lavagem em água sanitária, né? A Organização Mundial de Saúde diz, né, a solução de hipoclorito de sódio 0,1%, que já é muito difícil para a população fazer uma, uma solução de 0,1%, e ele diz 1 minuto. 1 minuto. Eu prefiro não lavar com água sanitária, porque por mais que você dilua esse hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, que é o nome comercial, estou falando assim para as Uhum, pessoas uhum, entenderem mais, a água sanitária, o hipoclorito, ele vai danificar a fibra do tecido. Então, se você sabe que o sabão, ele elimina o vírus da sua mão, ele vai eliminar o vírus também do tecido. Então, lave com sabão. Se você quiser ser extremamente cauteloso, você pode, antes de lavar, para não tocar, né, não tocar num possível material, você pode ferver uma água e jogar no recipiente e deixar ele com a água fervendo 10 minutos, uhum. suficiente para matar o vírus. E aí depois você lava, né, e o material já não vai ter mais nenhum vírus. E o TNT pode ser, por isso também você deve ter, deve ter esse cuidado de lavar e fazer essas lavagens com esse cuidado para você ter uma durabilidade maior. E uma observação é que você vê nas especificações do tecido que elas aguentam temperatura, né, elevada. É 100 graus mais ou menos que a gente utiliza. Não sei se eu respondi Exatamente. tudo. Respondeu tudo perfeitamente, de maneira muito didática, inclusive. Obrigado. Uma outra dúvida que surge, que foi comum, era em relação à lavagem, você explicou, mas tem pessoas que colocam na máquina de lavar a máscara. O que que você acha Eu acho que não tem de... problema, não tem problema nenhum Tá. botar na máquina de lavar, né? Se você colocar na máquina de lavar, é, 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 é é feito um movimento um pouco mais brusco, o que pode danificar na máquina de lavar é esse clips, né? Mas aí vai depender do clips, de cada máscara vai ter um tipo de clips,
né? Então, se você, eu utilizo um clipes, né, que eu não trouxe aqui, mas o que eu utilizo, né, ele tem uma resistência boa. Eu compro em casas de materiais de festa, né, uns materiais que tem um aramezinho, ele tem um plástico, né, por cima, e ele é utilizado para fechar um material parecido de fechar pão, Uhum. fechar o de pão. Então, eu uso mais ou menos um material parecido com isso. Ele tem uma resistência boa, mas a questão da máquina vai depender muito de danificar. Se danificar, é melhor você lavar na mão, né? Não, é. Se o seu arame for mais resistente, ele vai suportar. Se não, é melhor lavar na mão, né? É, Parece uma dica muito boa, que é a questão da água fervendo, que às vezes as pessoas têm medo. Ah, vou lavar De na pegar. mão, posso pegar e depois passo a mão em algum lugar. Então, talvez deixar de molho na água fervendo e depois pode ser. Isso. Mas a preocupação que as pessoas têm é mais na hora que elas estão usando também, de não estarem pegando isso aqui. Se elas estarem fazendo Exatamente. isso, né? Exatamente. Peguem no elástico, porque o elástico, né, pode ter vírus, com certeza, mas pelo menos aqui vai ser uma área mais. Acho que travou de novo para mim. Não sei para vocês. Para mim travou de novo um pouquinho. Para mim travou de novo. Só recapitulando o que ela mencionou aqui, o cuidado que a gente tem que ter com é, a retirada da máscara, né? Retirar sempre pelo elástico e nunca pela própria máscara. Mas deu uma travada aqui, eu vou ver se ela retornou. Vamos ver se a Denise retorna. Retornou aqui, pronto. Tentando ali, achei que Pronto, foi. pronto, voltamos. Tem que ter, né? é, ao, ao, ao manipularem a máscara, né? E se você eventualmente pegar, porque também é quase impossível isso, existe uma pesquisa que mostra que você pega, por minuto, você pega umas 30 vezes no seu cabelo, né? Eu No já estou rosto. no rosto. Tem uma pesquisa que diz quantas vezes, mesmo por hora, eu estou me policiando nessa pandemia, que todo mundo deve fazer isso, né? Não está utilizando muito isso, mas é quase impossível você pegar no seu cabelo, né? Para tirar o vento, né? E tirar Uhum. do seu rosto. E aí, se tiver vírus, a questão é você também lembrar que não é só um procedimento que você tem que utilizar para você se prevenir. É o todo, né? A higienização das suas mãos, se não tiver a água e sabão à disposição, o álcool gel, que tem que estar à sua disposição sempre na sua bolsa, né? O distanciamento social, né? E é, todas essas medidas, mesmo com a vacinação, como a vacinação está sendo muito lenta no nosso país, e a gente Sim. ainda não atingiu uma porcentagem aí que diga que a gente já pode se liberar um pouco desses procedimentos, né? Então a gente tem que, como você diz, a gente relaxar um pouquinho,
né? Uhum. E aí veio Uhum. a segunda onda, extremamente, bem mais Bem, intensa do que do ano passado, né? É uma questão a política, ela prejudica muito, né, a muito. ciência, porque a ciência está falando uma coisa, aí existem pessoas que são anti-ciência e falam outras coisas, aí as pessoas que estão por fora, né, ficam sem saber aonde seguir. Porque assim como tem esses artigos que mostram isso, existem vários artigos que dizem que máscara não é importante. Existe as fake news que vão dizer que máscara, você usando máscara, você vai perder a oxigenação no cérebro. Né? Você nunca ouviu essa? Essa não. Essa não. Eu já ouvi essa de oxigenação, né? Aí eu questiono assim, é, então vamos pensar antes da pandemia, né? Um neurocirurgião que faz uma cirurgia por dia de 8 horas, ou um cirurgião plástico que faz 2 cirurgias, cada uma de 5 horas por dia, né? Os cirurgiões, de uma maneira geral, eles, por um acaso, existe algum dado científico que demonstre perda de capacidade cognitiva de algum cirurgião, porque eles sempre usaram máscaras, né? Eles Uhum. não usavam máscara na rua, mas eles, na prática deles, era exigência utilizar máscara. Então, a gente vê várias fake news, né? Mas a gente precisa, e infelizmente tem pessoas da área de saúde que falam isso, né? Infelizmente, né? A gente precisa acreditar no que a ciência está falando. Se tem esses Exatamente. estudos que mostram isso, eles fizeram isso em laboratório, mostram que mesmo uma máscara médica, né? A médica pode ser cirúrgica ou pode ser esses de protetores Uhum. respiratórios, eles podem diminuir a filtração. Se não tiver bem adaptada, a gente tem que acreditar nisso, né? E se a gente não acreditar, a gente fica Exatamente. desesperado, né? Eu acho que já foi Exatamente. até uma live sua, né? É, Essas desinformações. informações, exatamente. Não, e você tocou num ponto muito, muito importante que talvez eu nunca vi no Brasil, nunca, não me lembro de nenhum momento em que a gente estivesse vivendo um confronto tão grande do Estado com a ciência, né, por um lado, isso em vários níveis, né, desde o financiamento e até mesmo, e agora, mais radicalmente, a questão da desinformação, né, enquanto a ciência no Brasil e no mundo dizendo uma coisa, com consensos, o governo fazendo outra. A gente não vê campanha, inclusive uma coisa que você falou, por exemplo, o tempo todo em que você estava falando, eu fiquei pensando por que não tivemos uma campanha para pessoas fazerem máscara caseira? Um vídeo, É, vídeo que pudesse circular, vídeo curto, que pudesse circular no WhatsApp, sabe, nas mídias, etc, para as pessoas. Enquanto estava falando, eu falei o tempo todo, olha quanto conhecimento acumulado, implicado aí no uso que você está trazendo no uso da máscara, ele poderia atingir uma quantidade de brasileiros muito grande que para saber como aí um vídeo para como confeccionar, outros vídeos para como cuidar da máscara, etc. Tal. Quer dizer, são um tipo de campanha de saúde que era necessário, ainda mais numa sociedade como a nossa, em que as pessoas poderiam, inclusive, aproveitar panos, aproveitar certeza. tecidos, aproveitar, né, utilizar, porque não vai poder comprar uma máscara especificamente, uma N95 ou um PFF2, né, mas pode fazer a máscara caseira. Quer dizer, então tem uma dimensão aí de falta de campanha de conscientização de saúde que me assustou, me assusta ainda não ter, É, porque não há, né? Só há no âmbito municipal, estadual, às vezes, assim, mas não, né, de modo federal, assim. Então isso me assusta ainda, com mesmo com um certeza. ano de pandemia, me assusta. A gente Se não ter. tivesse se a gente tivesse uma maneira só de pensar, né?
que pudesse ouvir as opiniões diferentes e se chegar num consenso, porque se você lê alguma coisa que diz que máscara não é eficiente, você vê logo as deficiências, né, daquilo ali, né? Não precisa ser cientista, não precisa ser nada, mas você vê que faltam informações. Por exemplo, muitos artigos têm máscaras com duas camadas de algodão. Duas camadas de algodão, você sabe que é melhor do que não ter nada, né? Sim. Mas a proteção aí vai ser de 50%, mais ou menos, né? 40%, 50%. Se você fizer dessa forma, você já aumenta, pode chegar a 90% ou até mais, né? Se você construir a máscara de maneira adequada. A gente, de universidades, né, a gente tem, eu tenho visto iniciativas de vários grupos de universidades falando de máscaras importantes, né? A gente fez também aqui na nossa universidade, fez algumas coisas aqui no Instagram, divulgou, mas a gente não nós somos professores, a gente não é um especialista em mídia social, né? Então, se a gente tivesse propagandas, né, a nível federal, né, e que pudessem informar isso na televisão. Você vê alguma propaganda a nível federal falando de proteção? Não, não vê. Só se vê aqui no meu estado, só se vê a nível estadual e municipal, né? Então, é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, né? Para pensar e ter humanidade, né? E ter é uma questão de humanidade, eu acho que está faltando aí para certas pessoas, de verem 528 mil famílias, não são pessoas, não, são famílias, né, que estão abaladas. E as pessoas que tiveram Covid estão com sequelas, né? Muitas com sequelas. Algumas com sequelas que você pode conviver com elas e outras com sequelas muito graves, né? Muito graves. Então, a gente precisa pensar nisso para usar uma máscara. Uma máscara não vai me proteger só, vai proteger também as pessoas que estão no meu redor, ao meu redor. Se eu tiver algum problema, algum sintoma gripal, né, eu me isolo, né, tento fazer o teste para saber se é ou se não é, né, para que as pessoas precisam ter essa humanidade para poder a gente conviver nessa pandemia, né, e esperar fortemente que essa vacinação progrida, né, e que se progrida até antes dessa disseminação aí dessa nova variante Delta, para que não apareçam novas variantes, porque quanto mais vírus está aí circulando, maior a possibilidade dessas variantes aparecerem, e aí a gente fica, depois as vacinas não vão ser, né, podem não ser ativas para essas novas variantes, a Delta, pelo menos algumas vacinas já com segunda dose, já tem aí comprovação de eficiência, com segunda dose. Mas quem tomou segunda dose no Brasil, né? Que 12%, 13%, não sei nem exatamente. É muito pouco. É muito pouco. Ainda mais pensando na nossa população, é uma quantidade muito pouca e falta, mais uma vez, campanha, inclusive, de vacinação. Não existe. Não existe. Não existe. Existe campanha de gripe, mas por que não tem a campanha da Covid? É assustador. Eu ainda fico assustado. Eu tenho amigos que falam, mas como você se assusta com isso? Eu ainda fico. Eu fico. É assustador, assim. Eu fico bem assustado por não ter. E a gente sabe que muitas pessoas, pela experiência, conhecendo o sistema, quando são 2 doses, há uma tendência já, num contexto de campanha, de pessoas tomarem a primeira e não aparecerem para a segunda. Né? Pois é. Ainda porque mais não tem campanha.
porque não tem campanha. Aí as pessoas ficam telefonando, Telefonando para essas pessoas. É uma coisa muito... é quase enxugar um gelo, fica enxugando um gelo, né? É É, difícil, muito difícil, é muito né? difícil, é muito difícil. Se você considerar aí, ó, se você considerar que grande parte da população assiste televisão aberta, né? Faz a campanha na televisão aberta, né? Na televisão aberta, mas não se faz. Aí fica uma briga de uns com Com alguns outros, grupos grupos de imprensa. Isso não é bom para a gente. A não é gente bom. tem que ter uma união agora. Uma união. Brigar, não. A gente tem que ter união e conversar como a ciência está falando, né? E Exatamente. ver os exemplos dos países que estão com vacinação acelerada, que já estão gradativamente voltando a uma vida relativamente normal. Ainda não foi Normal. possível a normalidade, né? Mas do Exatamente. jeito que a gente está, mais difícil vai ser, né? Mas que eu fico vendo várias iniciativas de normalização, tentativas, vão voltar até para a sala de aula, voltar a abrir as universidades, falo, não é o momento, infelizmente não é o Eu também momento. acho que não é o É, momento. eu gostaria muito, pessoalmente, claro que eu gostaria, todos nós gostaríamos de voltar a dar aula, voltar a entrar na universidade, voltar a interagir com os alunos, mas não é o momento. Com certeza. Pela vacinação está muito acidentado, isso pode ser criar um caos muito, muito grande, muito maior. E as nossas universidades não são preparadas para receber tantos, nesse momento, tantos alunos, que É, é questão de ventilação, a preparação das próprias salas, etc. São salas de em álcool geral gel, né? de álcool gel, toda uma estrutura, né, que as universidades não têm. E com o orçamento diminuído, ainda não tem mesmo, piora para poder ter essa estrutura. Então, a nossa aposta tem que ser na vacinação em massa para poder ter isso. Denise, eu não posso deixar, como você é especialista em fitoterapia, de fazer uma pergunta relacionada a isso. Muito se falou de imunidade, né? Nunca antes na história tinha escutado tanto falar de imunidade e de comorbidade, e de alguns conceitos da própria epidemiologia, mas eu não vou entrar nem tanto nisso, que foram como imunidade de rebanho, imunização vertical, quer dizer, alguns que eu nem sei se foram bem utilizados, mas de imunidade se falou muito. E queria que você falasse. E aí se falou muito do própolis, se falou de cúrcuma, se falou. Não sei se você acompanhou isso também, das pessoas usarem, falam chás que podem. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o uso dessas plantas como forma de incremento, de potencializar o sistema imune num contexto de pandemia, mas também como um hábito, né? Queria perguntar isso para você, se é uma questão que pode ser emergencial ou isso tem a ver com um hábito, né? De uso de chás ou de, quer dizer, tem como ser, porque às vezes eu acho que as pessoas passaram a ver que, então eu vou tomar capim-cidreira e a minha imunidade vai aumentar, como se fosse uma questão quase instantânea, assim, né? Instantânea, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, como que desse campo da fitoterapia você ouviu todas essas questões em relação à imunidade e Covid. Eu acredito demais no poder terapêutico das plantas, né? Se a gente for ver a história, né, grande parte dos fármacos, mesmo os sintéticos que existem, eles vieram de produtos naturais, né? Muitos de plantas, outros de fungos, né? De outras origens também, mas planta é minha expertise e eu trabalho muito com plantas e acredito nelas. Né? Nós temos várias plantas importantes, primeira coisa, né? Antes de falar da planta, né? Que
mesmo considerando as plantas, né, produtos que vêm da natureza, a gente não pode desconsiderar que as plantas, elas apresentam substâncias químicas na sua composição que podem ter efeitos adversos. Não é que você possa utilizar plantas de qualquer maneira, você deve utilizar plantas sempre com uma orientação do seu farmacêutico que está na farmácia, né? Ou do enfermeiro, né, de uma telemedicina. Não estou dizendo para vocês irem para unidades de saúde agora, porque realmente, quanto menos você tiver presente nessas unidades de saúde, melhor na situação dessa. Mas existem plantas muito importantes, né? Você tem que considerar, nessa virose, você tem que considerar, primeiro, que ele é um vírus extremamente inflamatório. Ele inflama o seu corpo. Então, se você fizer da sua prática, não só de chá, mas de alimentação, você fizer uma alimentação anti-inflamatória, ou utilizar chás que tiverem atividades anti-inflamatórias, é muito importante para você, porque se você pegar, o seu corpo já não vai estar inflamado. Existem situações, por exemplo, o obeso, ele já é um paciente inflamado. O paciente que tem câncer, ele também já tem inflamação constante. O diabético, ele tem inflamação. Por isso que eles são comorbidades que podem ser grupos de risco para a pandemia, por causa da inflamação no corpo. Então, pratique alimentação e possa utilizar também chás, né, que tenham atividades anti-inflamatórias, né? Você confirmou aí a cúrcuma, né, que você pode incluir na sua alimentação, o alecrim, são substâncias, são plantas que têm substâncias anti-inflamatórias, vários óleos essenciais têm também atividades anti-inflamatórias, a copaíba, né, que é muito comum aqui na minha região, né, você utilizar. A recomendação que eu faço é que você faça um rodízio, né, nesses chás. Nunca utilize uma planta só, por exemplo. A camomila também é anti-inflamatório, importantíssimo. Cada semana você toma uma planta e vá tomando. Se você tiver esse procedimento de uma situação dessa, eu não tomava chá todos os dias, mas na pandemia eu estou usando chá todos os dias. Eu tomo chás anti-inflamatórios, né? Uso própolis, né? Constantemente, eu uso, né? Paro um pouco, aí depois volto a usar, né? Para você não usar constantemente. Existem plantas que não podem ser usadas indefinidamente. Tem uma utilização, né? Por exemplo, uma planta que é muito boa para a imunidade, e aí a gente até fez um artigo científico mostrando a importância dessa planta, chamada de equinácea. Ela só pode ser usada 6 semanas por ano. 6 semanas por ano. Né? Então, você pode usar o chá de equinácea para aumentar a sua imunidade, use o chá 10 dias, 3 vezes ao dia. Mas, quando você para 10 dias, né? Deixa daqui a 3 meses você usa de novo, né? Você não vai ficar utilizando essas plantas indefinidamente. Então, é importante, outra planta também que não pode ser usada indefinidamente, que ela é anti-inflamatória, e também que eu vejo muitas pessoas aí recomendarem, é o alcaçuz, né? Glycyrrhiza glabra. Ele é importantíssimo, né? Ele tem ação anti-inflamatória, antialérgica, bem importante. Mas você não pode também estar usando muito tempo, porque ele pode dar um efeito adverso muito parecido com os esteroides, né, que se tem de efeitos adversos. Então, a minha recomendação, use plantas, mas não use uma planta só o tempo todo, né? Vá mudando, cada semana você toma um chá diferente. E aí, procure plantas com essas atividades anti-inflamatórias, ou uma semana você... Pode não ser de plantas, pode ser ômega 3, né? Você passa um tempo tomando ômega 3, também é um anti-inflamatório, né? Lembrando que também esse vírus, ele é um vírus que causa trombos no seu corpo.
Então, existe uma possibilidade de ter infartos e AVCs muito grandes. Pessoas que pós-Covid tiveram AVCs. Então, importantíssimo é você dosar os marcadores do seu sangue, fazer exames periódicos, tanto quando você está com a Covid e quando você já passa pelo tempo. Um dos exames mais importantes chama-se dedímero, né? Também fibrinogênio, para você avaliar se você tem risco de formação de trombos. E essas plantas, todas essas plantas anti-inflamatórias, assim como os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão inibir a formação de trombos. O ômega 3 também vai ter esse efeito, né? Mas a gente sempre orienta, né? Converse com seu farmacêutico, né? Converse com alguém que esteja mais acessível para você, que entenda dessa área, né? Os planos de saúde já estão trabalhando com telemedicina, e aí você pode se prevenir. E aí não é só fitoterapia, é importante também a suplementação de vitaminas, né? Por exemplo, vitamina D. Eu não tenho dinheiro para vitamina D. Então, pegue sol, se na sua cidade tiver sol, 10 minutos, né? Entre 10 e 2 horas da tarde, você pega o sol e você já consegue complementar essa falta de vitamina D. A vitamina D, ela já não é nem considerada mais uma vitamina, é quase como um hormônio, porque várias funções do nosso corpo estão relacionadas a ela, né? Fazer suplementação de vitamina D exige que você também faça suplementação de vitamina K2 para evitar acúmulo de cálcio no seu sangue. Faça também consumo de plantas, de frutas que tenham vitamina C, acerola, laranja, né? Se não for possível, faça a suplementação da vitamina C que tem nas farmácias. Mas a sua alimentação, se ela for balanceada, se for uma alimentação anti-inflamatória, né? Existem grupos de pesquisa que trabalham na terapêutica só com alimentos, né? Os alimentos são plantas, né? Muitos são plantas, né? E anti-inflamatórios, né? E se tem efeitos, resultados importantíssimos aí. Nossa, muito, muito interessante. Eu sempre, agora vou falar uma coisa pessoal, eu sempre usei muito chá de hortelã por conta. Eu tenho rinite, bronquite, Certo. e sempre usei, e não sabia, eu usava por conta do conhecimento ancestral da minha avó, que dizia: não, chá de hortelã é muito bom Muito bom. Não para. deixa de Exatamente, eu fui saber depois, quer dizer, então é muito interessante a sua fala no início, quando você começa dizendo, né, que as plantas são importantes, né, no tratamento de doenças, no fortalecimento do sistema imune, no sistema anti-inflamatório, etc., que às vezes a gente ignora um pouco não só as plantas, mas o conhecimento sobre elas, e focamos só nas drogas sintéticas, né? Em outras, né? Teoricamente é mais fácil, né? É mais fácil Comprar uma dipirona do que fazer um chá. que fazer um chá, né? E para mim é muito mais prazeroso fazer o chá. Eu particularmente acho, né? Do que tomar uma dipirona, fazer o chá, etc. Quando eu percebo que eu vou ter uma situação já de rinite, etc. E tal, que para mim é onde começa tudo. Eu tomo um chazinho de hortelã, aí e eu já vou me sentindo muito melhor ao longo do dia, por exemplo. Então, algo pessoal. Aí tem uma pergunta aqui, Diga. que a sua gentileza poderia dizer sobre o excesso de produção de muco? Eu não. Talvez seja uma continuação. Venúzia, deve ser uma continuação, não sei. Se você Deve ter puder, sido outra puder pergunta. precisar, não tem, aqui eu não estou vendo, não. Se puder explicar melhor um pouco, Venúzia, o que você está querendo dizer em relação à produção de muco em geral, ou a produção de muco em relação ao uso de alguma dessas plantas que a gente estava tratando. A gente aguarda Uma, aqui.
Uma outra coisa que eu queria, não queria deixar nessa live de falar, né, é que existem várias orientações de máscaras, né? E uma das orientações que vem da França, né, da Associação Francesa de Padronização de Métodos de Controle em Segurança, eles determinam uma coisa importante que a população tem que saber, que as máscaras, né, de tecido, elas devem evitar costuras verticais. A gente vê muitas máscaras com costuras verticais, né? Então, essas costuras, o ponto que entra a agulha ali, ela vai dar uma continuidade para uma penetração de vírus mais fácil. Então, se você tiver uma máscara com costura, não quer dizer que você vai jogar fora, não jogue fora não, né? Você tem que ver como é que ela foi feita, se essa costura foi feita separado, né, os tecidos separados, tem um menor risco de você ter esse problema, mas se for costurado, né, a minha recomendação é que você passe uma cola de silicone fria que você compra no supermercado, né? Você não vai jogar fora a sua máscara, né, perder, né? Você compra essa cola de silicone e você consegue vedar esses poros, né? Então, a importância de você comprar uma máscara, ver que ela tenha várias camadas, né? E que ela se fixe bem, mesmo que ela não se fixe. Você, por exemplo, essa daqui eu fiz, não fixou bem na minha face. Aí eu precisei fazer duas pinças aqui. Deixa eu ver. Aqui, Pronto. né? Aqui. Eu só fiz duas costuras aqui, que pode ser costura à mão mesmo, bem aqui. E aqui, bem aqui. Aí, ó, adaptou bem, né? Uma costura que ela não vai estar no nível do seu nariz e boca e não vai ter problema nenhum. Ótimo. E aí Ela complementou a pergunta complementou? se teria relação com alguma inflamação, a produção do muco em relação a alguma inflamação, e quais seriam os chás e alimentos melhores para prevenir. Essa produção de muco, né, eu estou entendendo que seja no pulmão, né, ou no nariz, né, existem algumas patologias que são inflamatórias que vão provocar essa formação de muco, né, com pares. Será se... Não. Voltou. Práticas integrativas e complementares, na medicina tradicional chinesa, isso está muito relacionado, e as pessoas têm que levar em consideração isso, que as emoções, né, a medicina tradicional chinesa, ela diz que 80% das doenças vêm de emoções. Então, se você, por exemplo, a tristeza, ela causa muito problema de nariz, né, e de pulmão, então, com secreções. Então, tenha um cuidado com suas emoções, né? Procure, né, maneiras de você desaluviar desses problemas todos, né? O medo, por exemplo, leva a problemas de infecção urinária, né? A gente, conversando com alguns urologistas, eles têm me relatado isso, né? Tem-se tido mais infecções urinárias do que normalmente. Isso é questão do medo, as pessoas estão com medo. Então, a primeira observação que eu digo também para as pessoas melhorarem sua imunidade, melhorarem também o funcionamento do seu organismo, controlem suas emoções, procurem maneiras, façam exercício físico, façam alguma atividade que lhe dá prazer, né, para você pensar em coisas diferentes, para não ficar concentrada aí nesse ambiente assim muito tóxico. Agora, se for para usar fitoterápicos, né, existem fitoterápicos que são expectorantes importantes para pulmão, né? O guaco, ele é muito importante, ele tem que ser usado durante um tempo curto, você não vai utilizar durante muito tempo.
Existem, o próprio eucalipto também é um expectorante bom. O eucalipto eu gosto tanto para expectoração como para tosse seca também, né? Algumas vezes. Por exemplo, eu tive Covid em janeiro, quando eu entrei de férias, aí eu relaxei um pouquinho, eu tive Covid e eu perdi o olfato, né? E o olfato eu recuperei com óleo de copaíba, né? E cheirando óleo de cravo, né? E também o paladar, né? Com cravo, né? Foi bem rápido, né? Voltou isso. Agora, a parte de expectoração, eucalipto, eu não tive problema de tosse, mas tem algumas pessoas que têm problema de tosse com Covid, e aí se pode utilizar, fazer o uso do guaco, né? Ele é importante. É, ou eucalipto também. E para quando o muco ele é aqui na região da face, que é a sinusite, que vai causar sinusite se você não tratar esse muco adequadamente, o óleo essencial de menta piperita, que é o hortelã, esse hortelã pimenta que você usa, faz o chá, ele é apropriado. Você passa o óleo essencial, você pode diluir num óleo fixo, que pode ser óleo de coco, né? E aí você passa na sua face, ele vai diminuir, ele vai descongestionar e diminuir aí a secreção que se acumula, né? Mas trate das suas emoções, né? Lembrando muito dessa parte de expectoração pela medicina tradicional chinesa, tristeza leva muito a problemas pulmonares, né? De nariz também. E aí também a raiva é outro preocupação, é outras coisas, cada uma vai atingir um órgão diferente. E a gente precisa controlar bastante. Essa pandemia tem, tem prejudicado muito o psicológico das pessoas, né? Tanto é que a gente vê que as pessoas estão procurando mais clínicas, tanto os psiquiatras como também os psicólogos, né? Não sei se você já fez alguma live nesse sentido, Já, né? Mas já, já, né? já. Mas é um problema sério que a gente tem que controlar, porque se a gente não controlar a nossa emoção, a emoção é o primeiro passo, e aí depois o nosso corpo vai desestimular. Não adianta a gente estar se entupindo de chá anti-inflamatório e a mente não está ajustada. Não está Hum, ajustada. verdade, verdade. Denise, E queria aí, agradecer imensa. Ah, quer complementar? Pode complementar. só, eu queria, aí você precisa de uma orientação, né, para questões de emocionais, os florais de bar, eles são muito importantes, né, se você tiver um profissional que seja um terapeuta floral, ele vai lhe passar esses florais que são basicamente para equilibrar aí problemas emocionais, né, de personalidade, que a gente pode desenvolver ao longo da nossa vida. Sim. Obrigado. Não, queria agradecer imensamente. O tempo passou super rápido. Queria agradecer imensamente você ter compartilhado sua experiência e conhecimento conosco. Acho tão importante agora esse tópico das práticas integrativas em saúde. É muito importante, a gente não pode deixar isso de lado. Acho que a pandemia mostrou o quão importante para nós né, esse tipo de atividade, da meditação, o yoga para quem gostar, reiki, etc. São atividades são fundamentais para o próprio nosso entendimento mais holístico, né? Eu acho que é fundamental e para até mesmo, já que lutamos tanto por não entendimento da saúde como oposição de doença, entender a saúde no sentido mais amplo, né? Que, né, mais amplo, que envolve o nosso corpo, nosso espírito, nossa relação com o ambiente, com as outras pessoas, com o mundo, enfim, entender isso mais amplo. Então, muito obrigado por a gente poder conversar. Eu acho que ficou aqui muito esclarecido a questão da máscara. Quem tiver alguma dúvida pode entrar no perfil do grupo de pesquisa da Denise. Né, acho que ela pode tirar as dúvidas sem nenhum problema, para quem tiver alguma dúvida em relação à questão das máscaras. E também convido que acompanhem
as postagens tão interessantes que o grupo... Se quiser falar um pouquinho do grupo, vem desenvolvendo ao longo desses tempos. Eu passei a acompanhar mais recentemente, então eu queria agradecer imensamente por você ter disponibilizado seu tempo e compartilhado conosco seu conhecimento, sua experiência. Obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês para participar, para falar. É sempre uma satisfação, né, orientar a população quanto a alguns cuidados, né, para se prevenir, né, desse vírus que é tão complexo, né, e pode levar a problemas muito sérios. Então, é um prazer para mim, né? Nós temos esse grupo Gnosia 2, né? Uma disciplina que eu ministro na UFMA, é a farmacognosia. Você até falou assim um pouco devagar, que não é um termo muito comum, mas ele diz respeito ao estudo de drogas de origem natural, né? E aí a gente trabalha, né, e criamos esse grupo, né, de Gnosia 2, porque eu trabalho com a farmacognosia 2, por isso esse 2, UFMA, e a gente tenta postar. Eu não sou uma profissional da rede, né? Eu não tenho essa habilidade de rede, mas a gente procura postar algumas coisas sobre práticas integrativas e complementares, não é só sobre fitoterapia, para mostrar para as pessoas que a gente pode construir uma saúde com vários tipos de terapêuticas diferentes, né? Não existe só a parte medicamentosa, existe a não farmacológica, que é muito importante, né, para você construir a sua saúde como um todo, né? Principalmente frente a essa problemática que a gente nunca tinha vivido na vida, né? Imagina o medo que você tem dos seus parentes, as pessoas que já perderam entes queridos, que estão com esse trauma, né? E precisam trabalhar isso para que isso não se torne um problema físico, né? Então, a medicina holística que você falou, ela trabalha o corpo como um todo, né? E a cabeça, a mente, ela é muito importante. Então, qualquer dúvida, podem colocar no meu grupo de farmacognosia 2, a gente está tentando colocar essas postagens, mas a gente tem muitas atividades, muitas pesquisas, aulas que a gente dá, né? Mas a gente tenta atualizar, né, para orientar as pessoas quanto ao uso, né, o uso correto das plantas e a existência de outras práticas que as pessoas às vezes nem conhecem, né? Como você falou, meditação é muito importante, né? Yoga, você tirar um tempo para si, 5 minutos do dia, né? Para ficar em silêncio, pensando, respirando fundo, já é muito importante. Então, eu queria agradecer, né? E dizer que estou à disposição para qualquer dúvida que tenham sobre isso. Sobre máscara, né? O artigo está na revista de saúde coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana, né? Eu acho que eu vou ter colocar esse link lá no Gnosia 2 do artigo. O artigo, a parte final do artigo tem orientações, né? Essas orientações, elas são justamente como você deve proceder em relação à limpeza, manuseio, confecção das máscaras e orienta bastante sobre a utilização dessas máscaras. E lembrar que a gente está numa época que a gente ainda precisa utilizar as máscaras, né? Precisa utilizar as máscaras, mesmo que alguém diga que não, né? Use máscara e se proteja. Isso. Usem máscara e se protejam, porque vamos sair dessa e vamos sair bem. Vamos sair bem. Exatamente. Obrigado, Denise, mais uma vez. Um ótimo final de semana para você e para todos e todas que nos assistiram aqui.
para todos que estavam aqui também, compartilhando aí essa companhia com a gente. Exatamente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.